Olá pessoal, meu nome é Josias Maltês, sou professor de matemática e vamos para a montagem do nosso time de valorização, dos nossos times de valorização para essa terceira rodada do Cartola. Aliás, qualquer dúvida sobre o sistema de ganho de cartoletas, dá uma olhadinha no card aqui em cima que a gente tenta dar algumas pinceladas sobre ele. E é com base nessas informações que nós vamos montar nossas equipes. Na última rodada, valorizamos 18 cartoletas, que foi um resultado bem satisfatório, e os principais destaques ficaram por conta de Luan Cândido, com 4, Gabriel Teixeira, com 4 também, praticamente, Lucas Evangelistas, Jonathan Cafu e Matheus Peixoto. Eduardo Barroca também nos trouxe quase 3 cartoletas. E vocês, quantas cartoletas valorizaram? Me diz aí nos comentários, vamos interagindo. Hora de vender todo mundo e partirmos para novas contratações. Essa rodada tem uma tendência de valorizar um pouquinho menos que as duas primeiras, mas por outro lado deve valorizar um pouquinho acima do que as próximas rodadas. Como técnico, nós vamos colocar aqui, já que é o principal favorito, eu vou escolher do Santos, Fernando Diniz. Acho que o Santos tem um favoritismo grande, então vamos... E ele precisa de pouco, cerca de uma cartoleta, para começar a valorizar. Uma cartoleta e meia, talvez até 2. Então, Fernando Diniz, nosso técnico. Vamos lá no goleiro. Aqui eu estou com a dúvida entre duas opções. Uma é da Chapecoense, Tiepo, e a outra é Jailson do Palmeiras. Jailson a gente tenta contar um pouquinho mais com o saldo de gols, porque o Corinthians não está com um ataque muito eficiente. Já o Tiepo, por jogar em casa, o Ceará acaba de tomar 3 do Fortaleza na noite de quinta-feira, então, e ele é um goleiro que sempre faz algumas defesas. Tiepo precisa de mais ou menos um ponto para começar a valorizar e Jailson cerca de 1,5 ponto. Então eu fico numa dúvida. Aí eu aproveito para dizer a vocês que, porque na última rodada, no último vídeo, eu fiz uma pergunta. Publico um vídeo somente, um time somente no vídeo ou divulgo 2 times? E as opiniões ficaram muito divididas. O pessoal argumentou o seguinte, quem preferia um time somente... disse que às vezes atrapalha quando a gente colocar 2 opções de times. Mas eu, por outro lado, eu acho que é uma atrapalhação boa. Por exemplo, nessa dúvida que eu estou aqui entre Tiepo e Jailson, acredito que os 2 têm bom potencial. Não sei qual vai valorizar mais, qual deles fará a melhor pontuação. Mas o potencial de valorização deles é praticamente idêntico. Então, quando eu estou nessa dúvida, eu coloco um em uma equipe e outro em outro. Acho que as 2 equipes se equivalem, mas quem preferir pode fazer o seguinte. A minha montagem do time, o primeiro time que eu montar, é aquele time que eu pensei primeiro. Então, se preferir, considera ele como time principal. E por agora vou ficar com o Tiepo da Chapecoense. Provavelmente no outro time coloco o Jailson, já que surgiu essa dúvida. Na lateral, eu vou fechar com Pará do Santos. Não costuma ser tão eficiente, mas é o que menos precisa pontuar. Talvez o que menos precisa de todos os jogadores do Cartola. Precisa apenas de meio ponto. E, novamente, vamos aproveitar o favoritismo do Santos diante da Chapecoense. Quem sabe não mantém um saldo, quem sabe Pará não dá uma assistência. Então, Pará é uma opção e a outra, tentando buscar o saldo de gol do Palmeiras, vai ser Victor Luiz. Finalmente, na zaga, eu vou colocar, muito parecido com as laterais, eu vou tentar usar o favoritismo do Santos, o favoritismo leve do Palmeiras, porque é clássico contra o Corinthians, e vou colocar como nossos zagueiros. Um vai ser Luan Pérez, precisa de pouquinha coisa para começar a valorizar. E o outro, por eu achar que ele tem mais potencial do que Luan,
vai ser Renan do Palmeiras. Vamos ver se dessa vez o Palmeiras mantém o saldo de gol. Perdeu na última rodada por apenas um detalhe. Pessoal, se vocês chegaram até aqui, acredito que estejam gostando, então eu aproveito. Peço a vocês que se inscrevam, que desse modo poderemos levar esse e outros conteúdos cada vez a mais pessoas, beleza? No meio de campo, que sempre, toda rodada tem sido o mais difícil para a gente escalar, eu vou ficar com Martinelli do Fluminense, precisa apenas de uma cartoleta, é um bom jogador, ele desarma e às vezes chega bem na frente. Então, bom potencial de valorização. Outra opção vai ser do Bahia, Rodriguinho, precisa de apenas 2 cartoletas. E quem sabe o time de Salvador não aproveita a má fase, a quase crise que está vivendo o Internacional. Então, Rodriguinho no meio. E a terceira opção já precisa de um pouquinho mais de ponto, mas sempre tem potencial, bate pênalti, vai ser Rafael Veiga do Palmeiras. Precisa de uns 3 pontos. É uma aposta um pouquinho mais arriscada, mas acredito que seja uma opção melhor do que vários outros meias que precisam de apenas uma cartoleta. Não tem ninguém nessa rodada podendo fazer negativo e valorizar. Então, escolher Rafael Veiga, que precisa de 3, e escolher alguns outros que precisam apenas de 1 ou de meio ponto, eu prefiro arriscar com Rafael Veiga. Acredito que o potencial seja muito maior. Fechando o ataque aqui no... Vou colocar... Fiquei numa dúvida grande no Internacional, que acho que esse jogo tem tudo para ser um jogo de muitos gols. Fiquei na dúvida entre Yuri Alberto, uma dúvida grande, e Caio Vidal. Yuri Alberto é aquele jogador que fica mais centralizado, mais próximo do gol. Caio Vidal, então, tem uma chance de mitagem, quem está muito perto do gol. Já Caio Vidal, que cai mais pelas pontas, ele gera muitos scouts, com falta, com alguns desarmes. Então, talvez seja uma possibilidade de valorização até mais garantida do que o Yuri Alberto. Por outro lado, o Alberto pode mitar e aí traz cartoleta pra caramba. Ambos precisam de cerca de 1 ponto para começar a valorizar. Como a dúvida foi grande, nesse time eu vou colocar o Caio Vidal. Outras opções, um pouquinho mais cara, mas que acredito com um bom potencial, uma vai ser Rony. Ele precisa de 3 cartoletas para valorizar. Decepcionou um bocado de gente que colocou ele como capitão na última rodada, mas ele fez 3,6. Se ele voltar a fazer isso, que a gente quer mais, é claro, ele pelo menos não perde nenhuma cartoleta, porque o mínimo dele está ali em torno de 3 pontos. E finalmente, uma opção muito mais arriscada, porque precisa aí de seus 5, 6 pontos para começar a valorizar, vai ser Marinho. Em 2020 ele fechou com a média acima de 10 pontos. Já está com uma média de 5,3. Ele é muito mito no Cartola. Ele tem todas as qualidades necessárias para pontuar bem. Então prefiro arriscar, mesmo sendo uma pontuação mais alta. Claro que é um risco, vocês devem ponderar, mas eu não vou deixar de colocar Marinho na minha equipe, inclusive como nosso capitão. Já o banco de reserva, a gente vai fechar com os seguintes nomes. Vai ser Maílson, do Sport, Michel, Messias, Nenê e Yuri Alberto. Confirmando a escalação, o time custou 71 cartoletas, 71,28. E vamos com Tiepo, Pará, Vitor Luiz, Luan Pérez, Renan, Martinelli, Rodriguinho, Rafael Veiga, Caio Vidal, Rony, Marinho e Fernando Diniz. Pode ser que até amanhã algum jogador que era provável se torne improvável e qualquer alteração que eu faça, eu vou estar divulgando em nosso grupo do Telegram. Aproveito e convido vocês, o número está aí embaixo, convido vocês a participarem desse grupo, que ele é totalmente gratuito. Por lá a gente está até organizando um bolão para participarmos de uma liga de tiro curto do Catimba. Fica o convite, vem participar com a gente. Nesse outro time, a gente vai fazer 5 alterações, mas acredito que seja mais ou menos tipo 6 por meia dúzia.
esperando apenas que a sorte decida. A sorte faz parte também do Cartola. Cerca de 20% é decisão dela. Os outros 80% vai ser uma boa escalação, um bom estudo, mas temos que também dar um pouquinho de sorte. Então as alterações serão pensando nisso. O potencial será o mesmo. Por exemplo, aqui eu vou tirar Caio Vidal, daqui a pouco eu vou colocar Yuri Alberto. Quem vai pontuar mais, não sei. Vai tudo depender das circunstâncias do jogo. Também vamos fazer algumas mudanças aqui no gol, na zaga e duas alterações no meio de campo, que vai ser Rafael Veiga e Martinelli. Aqui no gol, trocando Tiepo, vou colocar nesse segundo time, como já tinha até avisado, colocar Jailson. Possibilidade de valorização entre eles é muito parecida. Então vou tentar cercar os dois. Essas duas equipes, ao final da temporada, vão estar com a quantidade, garanto a vocês, muito próxima nas cartoletas. Na zaga, no lugar de Renan, a gente vai colocar do Fortaleza, Marcelo Benevenuto, ex-jogador do Botafogo, e que costumava gerar alguns scouts lá no Botafogo naquela crise toda. O Fortaleza, numa fase muito boa, as possibilidades crescem ainda mais. Além do que o ataque do esporte não tem se mostrado tão eficiente nesse início de campeonato. Aqui no meio de campo, a gente vai trocar Martinelli, que é um jogador com características mais defensivas, vou trocar ele pelo do Atlético, que é um pouco mais ofensivo, tem um jogo muito difícil, mas sempre está chegando na área. Vai ser Johan. Ele deve precisar um pouquinho mais do que o Martinelli, que precisa apenas de 1 ponto para começar a valorizar. Ele deve precisar em torno de 2 pontos para começar a ganhar algumas cartoletas. A outra troca no time, e essa eu tenho fortes dúvidas, mas vou proceder, vai ser Rafael Veiga. Pode até ser que daqui para amanhã eu reveja isso, a insegurança está um pouquinho grande, porque Rafael Veiga tem alto potencial, mas buscando garantir, porque quem tem alto potencial às vezes zica. E como ele precisa de 3 pontos, eu vou dar uma trocada aqui mais conservadora, que eu gostei muito desse rapaz aqui, do Rodrigo Nestor, do São Paulo. Mostrou-se muito eficiente no desarme e enfrenta um Atlético que proporciona desarme aos times adversários. Então, por enquanto, Rodrigo Nestor. Mas vejam com calma e vem cá para o grupo do Telegram, que qualquer alteração eu estou divulgando por lá. É totalmente gratuito. Finalmente, no ataque, como já tinha adiantado, vamos tirar Caio Vidal e colocar Yuri Alberto. 6 por meia dúzia. Fechando o banco de reserva, nós vamos ter Tiepo, Michel, Renan, Martinelli e Fernandinho. Isso daqui custou um pouquinho menos, 66 cartoletas. E fechamos com Jailson, Pará, Vitor Luiz, Benevenuto, Luan Pérez, Johan, Rodriguinho, Rodrigo Nestor, Yuri Alberto, Rony, Marinho e Fernando Diniz. O capitão, novamente, note que eu não mexi nele, e novamente o nosso capitão vai ser Marinho. Muito embora não faça a menor diferença para time de valorização. Aqui o que a gente quer mesmo é ganhar cartoletas. Se gostou, deixa um like, que isso aí nos motiva a continuar sempre produzindo mais e mais material. Abração e uma boa rodada para todos nós.